Salve hominoides, o Gorila na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vida de Professor. Salve galera, Professor Hugo na área. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre o sistema sensorial. Então se você ainda não assistiu outro vídeo, eu vou deixar por aqui para vocês. Vai lá e confere também a nossa rapidinha sobre o sistema sensorial. E nós vamos começar, só que antes, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe o seu like nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá. A gente continua o nosso estudo sobre o sistema sensorial. Agora nós vamos dar ênfase nos sentidos. Só que antes, vamos só entender um pouquinho como que os sentidos funcionam dentro da nossa cabeça. Como os sentidos funcionam lá no nosso encéfalo, no nosso sistema nervoso central. Então olha só, galera. Aqui, ó, a olfação, o nosso olfato, ele está relacionado com o córtex olfatório. Então, o córtex olfatório, ele está no nosso córtex frontal, então na parte da frente do nosso encéfalo. Já a visão, por mais que o nosso olho também esteja na parte frontal da face, o córtex visual, ele está lá atrás, aqui na região occipital do nosso cérebro. Beleza? Então, dois sentidos. Vamos aqui, ó, córtex gustativo, então a nossa gustação, a relação dos sabores, do paladar, está relacionado aqui, ó, língua, está ligado aqui no córtex gustativo, uma região bem pequenininha do nosso cérebro. O córtex auditivo, ó, se a gente acompanhar o desenho aqui que é em verde, que ele está mais ou menos lá na região central do nosso cérebro, ele vem, é claro, da nossa orelha, da nossa audição, captação dos sons, mas olha que interessante, ó, aqui ó, onde a gente está mostrando o equilíbrio, o som e a orelha, vem uma seta que se encaminha para o córtex auditivo, para nós fazermos as distinções dos sons, mas também vem aqui para a região do cerebelo, uma vez que a nossa audição está relacionada também com o nosso equilíbrio. Por isso, aqui o cerebelo em destaque, junto com essa setinha verde que vai para o córtex auditivo e o córtex auditivo e o nosso cerebelo, beleza. E aqui no córtex somestético está relacionado então com a dor, temperatura, pressão, que é o sentido do tato. Joinha? Foi todos? Visão, gustação, olfato, audição e tato. Foi, beleza. Primeiro, então, é a nossa visão. Os nossos globos oculares, eles ficam na cavidade, na órbita ocular. Então, o nosso olho ele fica preso por pequenos músculos estriados esqueléticos, por isso que a gente consegue focar a nossa visão. E o nosso olho, ele tem essa estrutura. Ele é formado por 3 camadas, por 3 túnicas, chamado de esclera ou esclerótica, que é a mais externa, coroide, que é a camada ou a túnica intermediária, e a retina, que é a camada mais interna de todas. A esclerótica ou esclera, que é essa parte mais externa, a gente também pode chamar de branco do olho. E a função dela é dar forma ao nosso globo ocular. Além disso, na parte frontal, lá na frente do nosso olho, ela se encurva um pouco mais para formar a córnea. Então, a nossa córnea, ela é a parte da frente do nosso olho, ela está na frente do nosso olho, e ela é formada a partir da esclera, da esclerótica, a camada mais externa. Tem que ser nessa região, tem que ser uma camada mais transparente para contribuir para a passagem de luz. E aí a gente já destaca que algumas pessoas têm a córnea com problemas e ela vai ficando opaca, então ela vai perdendo aí a visão. Faz então transplante de córnea. Joia! A outra camada que a gente observa, que é a coroide, que é a camada intermediária, ela aqui, ó, parece até um tecidozinho, né? Parece que tem um monte de vasos sanguíneos, e de fato tem. É uma camada extremamente irrigada, muitos vasos sanguíneos, e na parte da frente dessa camada a gente vai observar a pupila e a íris. Então a parte colorida do nosso olho, ela tem ligação, ela está vinculada à coroide, que é essa segunda túnica. E a pupila, que é o buraquinho do nosso olho que pode dilatar ou contrair, e nessa dilatação ou contração é por onde vai haver a passagem de luz. Então o buraquinho aqui, o pretinho do nosso olho é a pupila, tanto a pupila quanto a íris são duas partes ligadas à coroide, segunda camada intermediária do nosso olho. E já a camada mais interna do nosso olho, que é a retina, ela serve para formação da imagem, captação de luz. Então vamos lá. A retina, ela vai receber a luz e vai haver essa formação da imagem quando
a luz passar pela córnea, passar aqui pela pupila. Logo abaixo da pupila a gente tem uma lente, chamada de cristalino, ou lente simplesmente também. Essa lente, ela é uma lente biconvexa que vai convergir os raios luminosos. Aqui, abaixo da pupila, existe o humor aquoso, que preenche essa câmara para acomodar a lente. Atrás da lente, a gente observa que tem um humor vítreo. É uma solução que também preenche essa câmara para que toda essa questão da luz ela tenha a sua passagem e a sua focalização aqui atrás da retina. Então, a luz está chegando na retina, ela passou pelo cristalino e a imagem vai ser formada. Ela vai ser formada aqui na retina, tem a região da fóvea aqui na retina, que é uma região extremamente rica em células fotorreceptoras, vou falar delas já. Mas aqui também na retina tem o ponto cego, que é onde não forma nenhuma imagem porque não tem chegada de luz. Saúde pra mim. Aí, galera, então a gente tem um ponto cego, não vai haver formação de luz, e na fóvea tem um número grande de neurotransmissores. Beleza. Após a retina, então a gente observa um nervo óptico, que é por onde vai haver essa condução do olho lá para o nosso córtex visual, conforme eu já mostrei. Mas o que tem de especial nessa retina? A retina, ela tem células denominadas cones e bastonetes. Os cones e bastonetes vão ser essas células fotorreceptores. Os cones vão captar, eles têm pigmentos que captam os espectros de luz nos espectros coloridos, e já os bastonetes, eles têm pigmentos que vão fazer captação de luz no que a gente pode chamar escala de cinza. Então aqui atrás, na estrutura da retina, no fundo do nosso olho, a gente tem essas células especializadas que vão absorver, de certa forma, essas luzes, esses comprimentos de onda para a formação da imagem. Olha o barulhinho. E quarentena, o povo está em casa, não tem nada para fazer, fica fazendo obra e atrapalhando a gente aqui. Mas faz parte. Ignorem o barulho. Quando a gente fala então de visão, a gente vai falar sobre formação de imagem. Se a gente tem um olho dito perfeito, o globo não tem nenhuma deformação, a gente forma a imagem exatamente em cima da retina. Beleza. Mas a gente sabe que muitas pessoas não têm o globo ocular totalmente perfeito e essa imagem ela pode ser formada antes da retina ou depois. Então, nos nossos desenhos aqui, esse primeiro, ele está mostrando um olho míope. Então, esse olho ele sofre um achatamento e ele fica mais alongado. Então, se vocês repararem, esse ponto de luz está chegando antes da retina. Ele tem que chegar exatamente na retina. Chegando antes, a pessoa vai ter então dificuldades de enxergar de longe, miopia. Em contrapartida, esse próximo desenho é a hipermetropia. O olho é achatado dessa forma, então ele fica mais curto. E ao ficar mais curto, reparem que o ponto de luz ele foi formado depois da retina. E ao formar depois da retina, a pessoa então vai ter dificuldade de enxergar de perto. E por último, esse desenho aqui, esse desenho aqui, ele está mostrando as pessoas que têm o olho com astigmatismo. Repara, a gente teria que ter, teoricamente, um ponto de foco de luz para a formação da imagem. E essa pessoa tem vários aqui. E isso faz com que a pessoa tenha essa formação de imagem borrada. Joia. Próximo. O próximo é o nosso olfato. O nosso olfato é o seguinte, galera. Dentro da nossa cavidade nasal, existem vários neurônios, várias células receptoras, quimiorreceptoras para fazer distinção, a captação das substâncias químicas. Então, o que acontece? A gente tem aqui, o bulbo olfativo. Desse bulbo olfativo partem diversas fibras nervosas olfativas que vão captar esses sinais, passar para o nervo olfativo para mandar lá para o nosso córtex, para a região específica, para fazermos as distinções dos cheiros ou das catingas, cheiros bons ou ruins, né? Então, se a gente olhar nessa imagem um pouco mais ampliada, a gente tem aqui as células sensoriais olfativas. Elas estão mergulhadas dentro da nossa cavidade nasal
essas fibras, elas todas vão ser encaminhadas aqui para o bulbo, e o bulbo, ele já está dentro do nosso crânio, né? Repara que aqui, ó, essa parte seria do osso do crânio, e a partir dele, os nervos, o conjunto de células nervosas vão encaminhar isso para o córtex olfativo. Beleza? Next. Audição. Galera, nossa audição ela é formada pelo ouvido externo, pelo ouvido médio e pelo ouvido interno. O ouvido externo, ele tem o que a gente chama de pavilhão auditivo, a orelha, que é formada por toda essa parte cartilaginosa. As pessoas têm orelha grande, orelha pequena, orelha dura, orelha com lobo junto, orelha com lobo separado, são características genéticas, enfim. Então toda essa parte cartilaginosa compõe o ouvido externo, juntamente com o conduto externo auditivo, que é esse canal onde comumente as pessoas correm o risco de fazer errado, de enfiar um cotonete para limpar o ouvido, ou uma tampa de caneta, que é pior ainda. Quem nunca, né? Você já fez isso? Deixe aqui no comentário e faça a sua confissão, caso você tenha coragem. Beleza. Onde termina o nosso ouvido externo? Termina na membrana timpânica, ou no tímpano. Por isso que eu acabei de comentar, é perigoso a gente ficar introduzindo cotonete ou tampas de caneta, porque a gente pode empurrar a cera e compactar essa cera em cima do tímpano, ou até mesmo perfurar o tímpano. E o tímpano é extremamente importante. Pensa num tímpano como uma grande membrana que é altamente vibracional, e todo som que se propaga, seja ele grave, vai chegar nessa membrana timpânica fazendo vibrações, que são muito importantes para a formação e distinção do som a partir dela. Se a gente não tem essa membrana timpânica, então a nossa audição já pode ficar comprometida a partir daí. Então beleza, galera, terminou o ouvido externo no tímpano. O ouvido médio é formado pelos 3 menores ossos que a gente tem no organismo, que são martelo, bigorna e estribo. Esses ossos vão compor estruturas que vão dar um certo apoio ao tímpano e contribuir para a passagem desse som, dessa onda sonora, dessa vibração para o nosso ouvido interno. O que é muito importante a gente destacar no nosso ouvido interno? É toda essa região aqui que vai fazer com que esse som, essa onda que se propagou, seja modificada em impulsos nervosos. Como isso acontece? O som, a onda sonora, vai chegar aqui nessa região de cóclea, que é um líquido, e aí eu sempre costumo dar esse exemplo. É muito comum a gente perceber a presença desse líquido quando a gente está fazendo viagens de lugares que têm diferença de altitudes. Por exemplo, vamos fazer uma viagem de avião. Então, na subida ou na descida do avião, dá aquela pressão no ouvido e aqueles estalos. Como? Por quê? A cóclea é um líquido, então ela vai se ajustar à modificação de pressão, a audição modifica temporariamente, né? E os estalinhos vêm desses ossos que a gente tem no ouvido médio, até todas essas estruturas do ouvido se ajustarem àquela altitude, àquela pressão. Então, a cóclea é esse líquido que faz esse ajuste e que transforma os impulsos, as ondas sonoras em impulsos nervosos. E aí ele vai passar por todas essas estruturas, ó, o vestíbulo, o labirinto, e aí o labirinto também está relacionado lá com o nosso cerebelo, que eu mostrei no início dessa aula, e com o nosso equilíbrio. Então, quando as pessoas têm labirintite, alguma disfunção na região do labirinto, ficam tontas justamente porque o labirinto está trabalhando junto com o nosso cerebelo, por isso vem a falta de equilíbrio. E por fim, depois que todas essas estruturas, o nosso ouvido interno trabalham em conjunto, vem o nervo auditivo para levar esse impulso, essa onda sonora de fato até o nosso cérebro para a gente fazer a decodificação do som. E aí tem toda uma importância, né, pessoal? A faixa de som audível, quando a gente fica exposto a um som muito alto, prolongado por um tempo maior, a gente perde a audição justamente porque esse nervo auditivo ele sofre um desgaste, vamos colocar assim. E neurônio, uma vez perdido, função neuronal perdida, não é reposta. A gente sabe que o neurônio não faz mitose. Gustação, agora o nosso paladar, galera. Ó, língua, a nossa língua tem as papilas gustativas. E existem vários nomes para essas papilas gustativas. Aqui a gente observa
que foram utilizados os nomes de papilas circunvaladas, papilas foliadas e papilas fungiformes. Essas papilas, elas vão formar então, elas vão ter os seus botões gustativos, que é por onde a substância química do sabor entra por um poro, passa pela terminação nervosa até chegar no nosso córtex para a realização, distinção de fato dos sabores, realização da gustação. E o que eu quero destacar, galera? Essas tais papilas fungiformes e circunvaladas, elas de fato estão relacionadas com a nosso sentido da gustação, sabores que vão ser percebidos dos nossos alimentos. Tudo isso vai ser decodificado no cérebro, mas é ela que capta esse sinal, é ela que capta essa informação. Já essas papilas foliadas, elas estão relacionadas com o nosso tato. Por exemplo, você comeu um alimento, sei lá, um pé de moleque, que é sólido, duro e ainda estava quente. Então essa questão do sabor doce, você percebe então através das papilas circunvaladas e gustativas. Mas a pressão que você vai ter que exercer no dente, que é questão de tato, dureza do alimento e a temperatura que é quente, essas percepções táteis estarão relacionadas com as papilas foliadas, ok? E por último, o nosso tato ele tem toda a percepção da superfície, seja por temperatura ou textura. Ele está relacionado muito à nossa pele, à superfície corporal, mas também aos nossos órgãos. Então, sobre o tato, nas regiões do tato, também podemos encontrar receptores de Ruffini. Esses receptores que vão nos dar essas sensações, também chamados de corpúsculos de Ruffini, que são estimulados quando a pele é distendida. Podemos encontrar 3 tipos de receptores na pele: os corpúsculos de Pacini ou de Vater-Pacini, os corpúsculos de Meissner ou discos de Meckel. Difícil esse nome, eu bem acho que tem alguém batendo na porta. Os corpúsculos de Pacini são especializados em captar estímulos vibráteis e táteis. Chegou alguém ali, ó. Os corpúsculos de Meissner são encontrados nas regiões da pele que não apresentam pelos e são especializados em captar estímulos táteis. Os discos Meckel são especializados na captação de estímulos táteis e também de pressão. Nas regiões da pele que são desprovidas de pelo, podemos encontrar os bulbos terminais de Kraussner, que são receptores térmicos de frio. Eles podem ser encontrados em partes limítrofes da pele, como ao redor dos genitais e dos lábios. Resumindo, todos esses corpúsculos, eles são encontrados na nossa pele, que vão fazer com que a gente tenha percepção da pressão, das vibrações, do calor e do frio. Beleza? Então, galera, ó, o Vida de Professor vai ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa um like e deixa um comentário nesse vídeo. Te aguardo lá, beleza? Até a próxima aí. Tchau!